Bom dia, oitavo ano. Bom dia, segundona. Vamos começar essa semana com o pé direito, né? Começando aí com a correção da tarefinha. Alguns alunos ainda não me enviaram a tarefinha, estou aguardando, tá? Estou muito contente com o empenho de vocês. Espero que vocês continuem assim, empenhados. E vamos lá, né? Olha só, ficou a página 9, quer dizer, página 8, primeiramente, exercício 19, né? Que vocês tinham que responder no caderno essas três questõezinhas aqui. Então, vamos ver lá, peguem o caderno de vocês e vamos conferir se vocês responderam certinho, tá? Com base no texto lido, tá? Responda as questões seguintes. Qual foi, provavelmente, a proposta de produção de texto apresentado pela professora? Então, olha só, vocês tinham que ler ali a dissertação do aluno, né, de uma aluna, tá? Que essa dissertação dela foi selecionada como uma das melhores, tá? Inclusive foi publicada junto com outras dissertações também bem avaliadas. Então, qual será que foi a proposta de produção para ela ter apresentado esse tema, essa dissertação aqui, né? Então, aí, provavelmente, tá? A proposta foi o quê? O trabalho infantil, para eles apresentar problemas e soluções, né? Como eliminar o trabalho infantil, consequências do trabalho infantil sobre as crianças, né? Então, se vocês colocaram coisas relacionadas a isso, está ok, tá? Então, possivelmente, a proposta de produção que a professora apresentou foi essa, tá? Então, trabalho infantil, problemas e soluções, como eliminar o trabalho infantil, consequências do trabalho infantil sobre as crianças. Letra B, releia o título da dissertação. Há algum desvio em relação à pontuação? Justifique sua resposta. Então, ali vocês têm, ó, que consequências terão na vida, vírgula, as crianças trabalhadoras de Bauru? Existe algum problema aí com essa vírgula? Sim. A vírgula depois de vida, né, entre aspas, está inadequada, pois está separando o sujeito de predicado, né? Lembram que a gente viu que a gente não pode separar o sujeito do predicado com vírgula, de maneira nenhuma, em situação nenhuma, tá? Então, segundo as regras de pontuação, isso é um erro, tá? De pontuação, tá bom? Letra C. Nessa dissertação escolar, existe uma avaliação do problema ou uma proposta de solução para o problema? Existem as duas, tá? Existe uma proposta de solução e existe uma avaliação que ela faz no último parágrafo, tá? Então, a proposta de solução é quando ela diz assim: penso que a solução para esse problema é a escola em tempo integral. Então, isso ela imagina que seria a solução para o problema, tá? Lá as crianças vão ter alimentação, esportes, brincadeiras e educação, tá? E no último parágrafo ela tem uma avaliação. Então, nesse caso, ela tem as duas propostas, de avaliação e de solução, tá? Corretas as respostas de vocês? Fico muito feliz que vocês estejam fazendo bonitinho aí no caderno também, tá? Então, essa aqui, ok, corrigido. Próxima questão. A partir de agora, será analisada a organização do texto, o conteúdo dos parágrafos e as partes em que o texto pode ser dividido. Questão 20. Associe os parágrafos aos seus conteúdos. O primeiro parágrafo apresenta o quê? Apresentação da situação, problema. Segundo parágrafo, consequência da situação, problema e legislação a respeito.
Explique qual é a situação problema. Na cidade de Bauru existem muitas crianças trabalhando. Essa é a situação problema. Bem simples, bem básico, tá? No terceiro parágrafo, a autora critica as pessoas que empregam crianças, certo? Então, no terceiro parágrafo, 1, 2, 3. Existem pessoas que empregam crianças para trabalhar e assim pagam menos, alegando que as crianças fazem o trabalho mais devagar, né? Então, ela critica as pessoas que empregam. Isso é um absurdo. 22. No terceiro parágrafo, as pessoas que empregam crianças usam 2 argumentos. Identifique-os. Argumento para justificar pagamento menor para as crianças. Por que essas pessoas que empregam crianças justificam pagar menos? Porque fazem o trabalho mais devagar que os adultos, certo? Então, essa é uma justificativa. B. Argumento para justificar por que empregam crianças. Para ajudá-las, pois caso contrário estariam passando fome, roubando ou se drogando. Ok, questão 23. Qual é a opinião da autora sobre os argumentos usados pelas pessoas que empregam crianças? Preencha a tabela. Opinião da autora sobre o argumento para justificar pagamento menor para as crianças. Concorda ou discorda? De acordo com a autora, discorda. Qual palavra mostra a opinião do redator? Alegando. Significado dessa palavra. Então, vocês iam ter que procurar o significado da palavra alegando. Aqui eu tenho 1. Citar, mencionar como prova. 2. Apresentar como explicação, desculpa ou pretexto. Isso foi retirado do Aurélio, tá? Letra D. De que forma essa palavra mostra a opinião do redator? Usando o verbo alegar, o redator sinaliza claramente para o leitor que não concorda, que não endossa o argumento invocado pela outra parte, certo? Então, quando ele usa alegar, ele sinaliza ao leitor que ele não compartilha, né, com o argumento da outra parte, tá? Opinião da autora sobre o argumento para justificar por que empregam crianças. Concorda ou discorda? Ela discorda também. Qual construção mostra a opinião do redator? É um absurdo. De que forma essa construção mostra a opinião do redator? É uma oração que faz uma avaliação clara, explícita e negativa do argumento da parte contrária, tá? Muito bem. Questão 24. Releia o 4º parágrafo e responda as questões seguintes. Qual tipo de pessoa a autora analisa nesse parágrafo? As pessoas que acreditam que as crianças não deveriam trabalhar, mas só estudar para ser alguém na vida, né? Então, ela analisa esse tipo de pessoa nesse parágrafo aí, tá? No caso, no 4º parágrafo. B. A autora aponta uma contradição entre o que as pessoas acreditam e aquilo que elas fazem. Qual é essa contradição? Bom, as pessoas compram produtos vendidos por crianças, então isso contradiz o que elas acreditam de que crianças só deveriam estudar. Então, assim, por exemplo, eu digo assim, eu acho que criança não deve trabalhar, ela só tem que estudar, é o momento dela se preparar para o futuro. Só que daí quando chega no sinaleiro, eu vou lá e compro o doce que a criança está vendendo. Então aí existe uma contradição, porque se eu não concordo que ela trabalhe,
e sim só estude, eu não posso ir lá e comprar o doce dela. Eu tenho que ir falar, olha, minha filha, você tem que ir para a escola, não ficar aqui trabalhando. Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Né? Então, isso é a contradição, tá? Então, complementando a resposta aí, pois ao comprar esses produtos estão estimulando a continuidade do trabalho infantil, tá? Muito bem. Letra C. Na opinião da autora, o que essas pessoas deveriam fazer? Comprar produtos vendidos por adultos, né? Em vez de comprá-los por crianças. Certo? D. Qual é a construção usada pela autora para mostrar sua opinião? Sendo que deveriam comprar dos adultos. Ó, sendo que deveriam comprar dos adultos. Essa é a construção que a autora usa. Então, vocês usam entre aspas, por favor, que são palavras da autora, tá? Sendo que deveriam comprar dos adultos. Ok? Questão 25. Questão 25 também era uma questão que vocês tinham que responder no caderno, tá? Tem o íconezinho ali, então vocês já devem saber que quando tem esse ícone aqui, ó, respostas no caderno, né? Identifique as partes do 5º parágrafo. Então, aqui vocês iam analisar o 5º parágrafo. Opinião da autora sobre o trabalho infantil. Entre aspas, que vocês vão estar escrevendo a opinião da autora sobre o que ela falou. Do meu ponto de vista, o trabalho infantil realmente é crime e isso tem que acabar. Certo? B. Argumento que justifica a opinião da autora. O trabalho infantil não permite à criança viver a sua infância e compromete o seu futuro. Tá? A prof está falando aqui rápido, mas vocês pausem para corrigir se caso não tiver correta a resposta de vocês, tá? Voltem o vídeo, pausem, certo? C. Proposta da autora. Penso que a solução para esse problema é a escola em tempo integral. Então, na opinião dela, essa seria a solução. Argumento que justifique essa proposta. Nas escolas de tempo integral, as crianças vão ter alimentação, esportes, brincadeira e educação. Então, essa é a justificativa para se ter escola integral. Quais palavras e expressões a autora usa para introduzir a opinião e o argumento? Do meu ponto de vista, penso, certo? Então, quando a gente usa a primeira pessoa, eu estou colocando a minha opinião. Olha, penso que dessa forma seria melhor, acredito, mas aqui a autora usou o quê? Do meu ponto de vista, penso, tá? Então, são as expressões que ela usou para introduzir a opinião dela. Questão 26. Associe cada parágrafo ao seu conteúdo. Novamente, o 6º parágrafo, atualização de caso citado no início. Então, você numera número 1, tá? 6º parágrafo, atualização do caso citado no início. 7º parágrafo, avaliação do problema, tá? 1 e 2. Qual a importância da tese e dos argumentos em uma dissertação escolar? Gente, a tese expressa a opinião do autor do texto. Então, a tese é a sua opinião, é o que você vai defender na sua escrita, tá? Então, os argumentos vão fundamentar a sua tese. Então, ok, você acredita que criança não deve trabalhar enquanto estuda. Por quê? Então, aí você tem que usar os argumentos, certo? Então, para sustentar a opinião do autor,
tá? Então, ó, a tese expressa a opinião do autor do texto, os argumentos fundamentam a tese que sustentam a opinião do autor, certo? Questão 28, última parte da tarefa. Vocês tinham 6 questões para responder no caderno, né? Letra A. Qual palavra do segundo parágrafo estabelece ligação com o primeiro parágrafo? Justifique a sua resposta. Aqui, a palavra que estabelece essa conexão, tá? Essa ligação é ele. Porque, ó, esse pronome retoma, abre aspas, um menino que trabalhava vendendo amendoim de porta em porta. Então, mencionado no primeiro parágrafo, esse menino, no segundo parágrafo, ele tem essa ligação quando se usa ele, tá? Letra B. No sexto parágrafo, que recurso a autora usa para retomar a pessoa citada nos 2 primeiros parágrafos? Quanto ao meu amigo, certo? Então, ela usa a expressão quanto ao meu amigo. Então, ela usa para recuperar as palavras já citadas anteriormente, tá? No terceiro e quarto parágrafos, há palavras que estabelecem ligação com os parágrafos anteriores? Não. Então, terceiro e quarto parágrafos não há. Como é que o leitor sabe que o terceiro e quarto parágrafos têm ligação com os 2 parágrafos anteriores? Pela manutenção do tema. Então, eles têm uma ligação porque eles continuam no mesmo tema, tá? Mas eles não têm uma palavra de ligação, tá bom? Questão D. Qual é o recurso de coesão textual empregado no quinto parágrafo? A expressão do meu ponto de vista anuncia que, contrapondo-se aos 2 parágrafos anteriores, o autor vai agora apresentar sua opinião. Então, existe aí essa coesão, tá? Que mantém o texto no mesmo tema e mantém o texto unido, tá? A expressão, abre aspas, do meu ponto de vista, fecha aspas, anuncia que, contrapondo-se aos 2 parágrafos anteriores, o autor vai agora apresentar sua opinião, tá? Questão E. Qual ligação esse recurso estabelece com os 2 parágrafos? Ai, perdão, gente, eu li a questão errada. Desculpa. Apaga. Letra... Ah, não, tá certo. Não, apaga. A questão D é só a expressão, tá? A questão D é só a expressão do meu ponto de vista. Ponto. Só isso, tá? A questão E é a explicação que eu dei aqui, ó. Qual é a ligação que esse recurso estabelece com os 2 parágrafos anteriores, né? Então, a expressão do meu ponto de vista anuncia que, contrapondo-se aos 2 parágrafos anteriores, o autor vai apresentar sua opinião, tá? Desculpa, prof. leu a resposta da E na D, tá? No sexto parágrafo, a autora retoma o exemplo do seu amigo de escola. Qual a finalidade dessa retomada? Mostrar que naquele caso concreto o problema ainda não tinha sido resolvido e assim preparar o caminho para a avaliação da situação problema, tá? Que daí ela vai estar oferecendo uma solução para aquele problema, né? Então, mostrar que naquele caso concreto o problema ainda não tinha sido resolvido e assim preparar o caminho para a avaliação da situação problema, tá? Ok. Então, a gente vai continuar agora aqui
com a atividade 29. Nós vamos fazer hoje só a página 11 e 12, tá? Aí na próxima aula que a gente vai entrar nos verbos transitivos e intransitivos, tá bom? Nós vamos finalizar essa parte aqui textual hoje, tá? Questão 29. Uma das características principais da dissertação escolar é a manutenção do tema ao longo de todo o texto. Isso é primordial dentro de uma dissertação, é você manter o tema do início ao fim, certo? Preencha a tabela a seguir e verifique se a dissertação lida atende a esse quesito. Então, olha lá, no primeiro parágrafo, ela fala sobre trabalho infantil e ela dá um exemplo do amigo de escola, tá? Então, trabalho infantil, exemplo do amigo de escola, ok? No segundo parágrafo, consequência do trabalho infantil. Então, se manteve no tema. Terceiro parágrafo, pessoas que empregam crianças. Também está se mantendo no tema. Quarto parágrafo, pessoas que compram produtos vendidos por crianças. Quinto parágrafo, tese do autor para resolver a questão do trabalho infantil. Então, aqui ela vai expor o que ela acredita que seria a solução para esse problema. Sexto, retomada do caso do amigo de escola que continua trabalhando. Então, ela retoma o caso do amigo lá do primeiro parágrafo, né? Então, portanto, ela se mantém no tema. E no sétimo, ela critica a lei que proíbe o trabalho infantil, mas não provê emprego para os pais da criança, nem comida para a família. Então, ela critica essa lei que proíbe o trabalho infantil, mas ao mesmo tempo não oferece um trabalho para os pais dessa mesma criança e nem comida a essa família, tá? Então, ela assim se manteve no texto, tá? Questão 30. Qual é o tempo verbal predominante no texto? Esse texto aqui, ó, o texto predominante é presente, né? Ó, ela começa lá, há muitas crianças trabalhando, na minha sala existe um menino, tá? Ela usa, assim, alguns verbos no passado, mas o tempo verbal predominante é presente. Responda as questões a seguir. Na sua opinião, a proposta feita pela autora resolve de fato a situação-problema? Então, a proposta dela é de utilizar-se de escola integral, né? Que a criança tivesse escola integral para ela ter brincadeiras, para ela ter educação, para ela ter esportes, né? Alimentação. Então, na sua opinião, essa seria uma solução para esse problema, tá? Então, qual foi a sua resposta aqui para essa questão aqui? Então, de certa forma, sim, né? Seria uma solução, mas isso é uma opinião pessoal de cada um, tá? Porque aí, se ela está no período integral na escola, fica muito mais difícil para os pais, né, colocarem ela num trabalho, porque ela está de manhã e à tarde na escola, à noite ela tem que ir para casa, descansar, fazer as atividades, fazer as tarefas, né, e dormir. Então, ela teria muito menos probabilidade de ingressar num trabalho infantil. Letra B. E você teria outra solução para resolver a situação-problema? Explique em um parágrafo e defenda com argumentos. Inicie seu parágrafo com uma dessas expressões, do meu ponto de vista ou segundo o meu entendimento. Então, aqui você iniciaria um parágrafo, tá? Curtinho aqui, ó, de 3 linhas, dizendo qual seria uma outra solução que você daria para que essas crianças não
ingressassem no trabalho infantil, além dessa que ela já deu, que é da escola integral, tá? Depois eu vou estar lendo lá nas tarefas que vocês enviarem para mim. 32. Releia nas atividades que vocês mandarem para mim, tá? Releia a avaliação que a autora faz da situação problema. Você concorda com a crítica feita pela autora? Justifique sua resposta. Então, aqui mais uma questão pessoal para vocês, tá? Então, a avaliação que ela fez, né, lá no final, infelizmente, ele não é a única criança trabalhadora em Bauru do mundo. A lei, apesar de proibir o trabalho infantil, não garante um emprego e nem a comida, né? Então, ela faz uma avaliação ali no final, como o trabalho infantil realmente é crime, isso tem que acabar, porque não permite a criança viver a sua infância e compromete seu futuro. Aí pensa na solução e tal, né? Então, você concorda com a crítica feita pela autora? Justifique sua resposta. Então, aqui também, mais uma vez, você vai justificar o porquê que você concorda ou o porquê que você não concorda com essa crítica que ela faz aí sobre o trabalho infantil, tá bom? Então, aí eu quero ver de vocês aí a letra B, a questão 32, a letra A e a letra B, questão 32, que são questões bem pontuais e pessoais de vocês, tá? Questão 33. Deixa eu só marcar aqui, isso aqui. Leia as frases relacionadas a informações dadas pelo texto. A professora conversou com ele. Algumas pessoas empregam crianças. Identifique o complemento verbal de cada frase. Conversou com quem? Com ele. Então, a primeira frase eu tenho com ele. E a segunda frase, empregam quem? Crianças. Então, os complementos verbais aí são com ele e crianças, tá? Eu sempre vou fazer a pergunta para o verbo, para eu obter o complemento desse verbo, tá? Conversou, mas conversou com quem? Com ele. Empregou, mas empregou quem? Crianças. Então, a resposta que eu obtenho é o meu complemento, tá? Qual complemento tem uma palavra exigida pela regência do verbo? Qual complemento tem uma palavra exigida pela regência do verbo? Regência, pessoal, estuda o modo como os complementos verbais se ligam aos respectivos verbos, tá? Então, quando a gente coloca ali, a professora conversou com ele, deixa eu pôr a frase aqui, para vocês verem. A professora conversou com ele, tá? Então, quando eu tenho aqui, conversou com quem? Com ele. Então, esse complemento aqui, ele tá ligado com uma preposição, certo? Então, quando eu converso, gente, eu converso com alguém. Eu não posso dizer assim, eu gosto de conversar ela. Eu gosto de conversar com ela. Então, isso é a regência do verbo. O verbo conversar, ele é regido pela preposição com, tá? Não tem como eu usar o verbo conversar sem a preposição com, tá? Assim como o verbo gostar. Eu gosto lasanha. Eu gosto de lasanha. Então, a regência, o verbo é regido pela preposição de, do, da,
certo? Então, isso é regência verbal. E aqui, esse verbo, esse complemento, ele está sendo acompanhado da preposição, tá? Então, a pergunta é, qual complemento tem uma palavra exigida, tá? Com ele, né? Que está exigindo a preposição com, certo? Lá na segunda frase, ó, algumas pessoas empregam crianças. Então, o verbo ele está ligado ao complemento diretamente, sem nenhuma preposição, certo? Então, no caso aí, a letra B é com ele, a preposição com é exigida pela regência do verbo, tá? Questão 34. Releia o trecho a seguir. Quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho, porque seu pai não conseguiu emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. Qual o significado de tinha? Ó, não tinha mais o que comer, não existia, não havia, né, mais o que comer. Para atender a norma padrão, qual forma verbal deveria ser usada no lugar de tinha? Havia, né? Porque existia fica meio estranho a gente falar, né? Então, havia seria a forma mais adequada aí segundo a norma padrão, tá? Leia esse trecho de outra dissertação que faz parte do mesmo livro. Diz assim, ó: a favor ou contra o uso de bloqueadores de celular? Com certeza, o município de Cariacica reflete um grande problema social. Presidiários estão utilizando celulares frequentemente, de forma que continuam mandando no mundo do crime. Para tentar resolver o problema, as autoridades decidiram utilizar nos presídios bloqueadores de celular. Sou contra o uso de bloqueadores de celular. Sem dúvida, essa não é a solução, pois nós que moramos nas redondezas do presídio estamos sendo prejudicados, ficando com nossos aparelhos inutilizados, sendo que dentro da cadeia os celulares funcionam normalmente, demonstrando que esse não é o método eficaz. Onde está a tese da autora, gente? Que ela é a favor ou é contra? Lá no segundo parágrafo, né? Ó, quando ela fala, sou contra o uso de bloqueadores, né? Então, lá no segundo parágrafo, ela define a sua opinião. Então, portanto, a sua tese está no segundo parágrafo. Na sua opinião, é melhor apresentar logo a tese no início da dissertação ou apresentá-la depois de uma discussão do assunto, como foi feito no primeiro parágrafo? Justifique a sua resposta, tá? E aí, o que vocês sugerem? Que você já coloca no primeiro parágrafo a sua tese, ou que primeiro você discute um pouco o assunto para depois colocar a sua opinião, tá? Então, aqui vocês vão responder a sua opinião sobre essa questão aqui, tá? Ao construir sua argumentação, a autora se valeu de qual estratégia argumentativa? Contra-argumentação. Por quê? Porque ela passou um argumento no primeiro parágrafo e aí ela contra-argumentou no segundo, tá? Então, foi uma contra-argumentação, certo? Então, olha só, gente, para finalizarmos, vocês vão ficar com a tarefinha da letra A, letra B, letra C, letra A e letra B do exercício 31, o exercício 32 e o exercício 36. Tá? Essas são as questões que vocês vão fazer, porque são questões pessoais, tá certo? E aí a gente se vê na próxima aula para nós trabalharmos com os verbos transitivos e intransitivos, uma revisãozinha sobre isso, tá bom? Um bom dia para vocês, tá? Tchau, tchau.